Fala pessoal, tudo certo? Pessoal, a aula de hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante que são as collections em Java. Ela é especialmente importante para quem está estudando para certificação, tá? É um ponto assim dos mais complicados para você estudar para certificação, porque é cheio de detalhes, cheio de interfaces, implementações, tá? Então é um ponto que quem for tirar certificação tem que tomar um certo cuidado. Como o nosso curso aqui não está voltado para certificação, eu vou focar só nas mais importantes, que vai ser a interface list e a interface set, tá? E mesmo assim eu não vou abordar todas as classes da interface list nem da interface set. Eu vou abordar só as que vocês vão usar de fato na prática, na vida de vocês como programadores. Tem mais um monte de solução, se vocês conhecerem é excelente, tá? É muito bom. Mas na vida prática mesmo, 80% dos problemas, 85% dos problemas vocês conseguem resolver com a interface list e com a interface set. Antes de começar a assistir essa aula, eu quero que vocês assistam, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, a última aula que eu postei do módulo 1 do curso, que trata justamente da herança de object. Tá? Eu preciso que vocês entendam o que é o toString, entendam o que é o método hashcode, o que é o método equals e como que eles funcionam, a implementação deles. Porque senão a gente não vai conseguir desenvolver muito bem essa aula. Tá? Então, se você não entende muito bem isso, para o vídeo, assiste a outra aula, tá? É uma aula um pouco chata, vou ser sincero com vocês, tem uns 26 minutos. O conteúdo dela é um pouco mais pesado, menos dinâmico do que as outras aulas, mas é muito importante, vai agregar muito conhecimento de vocês, tá bom? Bom, se vocês já assistiram, vamos dar sequência aqui. Eu criei um projeto, chamei ele de Collection. Nesse projeto eu criei um pacote, chamei de controle. Nesse pacote eu criei duas classes, a classe Start, que só tem o método main, e criei também a classe pessoa, que tem nome, idade e os métodos acessores, tá bom? O nome é um string, a idade, pessoal, é um integer, tá? Atenção, não estou usando int, estou usando um integer. Eu vou gravar uma aula explicando, tá, para vocês a diferença de primitivos e das classes whoppers, mas por enquanto, pessoal, por hora, só entendam que isso aqui é uma classe, tá? Isso aqui é um objeto dessa classe. E como qualquer objeto, tá? Ele extende, nesse caso aqui, diretamente a classe object. E ele vai ter o método equals e vai ter o método hashcode, tá bom? Preciso que vocês entendam isso, certo? Então vamos lá. Aqui na minha classe Start, pessoal, para começar a explicar collections, eu vou ter que explicar uma coisa que não é collections para vocês, que é o array, tá? Vou criar aqui um array string frutas. Recebe new string de 4 posições. Isso aqui não precisa. Ponto e vírgula no final. E está criado um array de 4 posições, tá? Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Frutas na posição 0 recebe laranja, tá? Aqui, senhores, olha só. A gente está adicionando strings, tá? Esse array aqui é um array de strings. Ele tem 5 posições, ou seja, vai dar 0, ele tem 4 posições, vai dar 0 até a posição 3, tá? A posição 0 a gente já preencheu com laranja, e eu posso vir aqui e preencher as outras posições, A1, A2 com outras strings, né? No caso aqui eu vou guardar frutas. Morango, banana. Perfeito? Guardei três strings ali, tá? Representando no meu array de frutas. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês observem, se acostumem, é com a exception que dá se você... Olha, se eu rodar aqui não vai dar exceção nenhuma. Tá normal, ele guardou, compilou, não tem nem o que fazer, né? Se eu vier aqui e colocar alguma coisa na posição 3, não, a posição 3 vai, né? 1, 2, 3, posição 4, vamos colocar na posição 3, eu coloquei isso, tá? Que na verdade é o índice 3, mas é a minha posição 4. Mas se eu colocar alguma coisa na minha posição 4, cerola, vou rodar aqui, Java Application.
public static void main, beleza. Peraí. Olha só, escrevi o meu main errado, tá vendo? Esqueci de colocar aqui. Inclusive é interessante porque a gente está tratando justamente disso. Ó, mandei rodar, ele não achou o método main. Por quê? Porque o main ele recebe string args aqui. Ele estava achando que eu tinha sobrecarregado o método main. Agora eu vou rodar. Vocês vão ver que ele vai lançar aqui, ó, senhores, um java.lang array index of bundle exception, tá bom? O que significa isso aqui? Que eu coloquei alguma coisa fora da posição do meu array. Eu tenho aqui 4 posições, então eu tenho a 0, a 1, a 2, a 3, só. Se eu colocar na 4, teria que ter 5 posições aqui, tá bom? Então a primeira coisa é isso, array index of bundle exception significa que eu estou colocando alguma coisa além da capacidade do meu array, que está fora do limite do meu array, certo? Outra coisa que eu quero que vocês observem é isso aqui, ó. O for aprimorado, tá? Que vai ser o que a gente vai usar aqui. Qualquer coleção em Java, inclusive e o array, qualquer coleção e o array você pode percorrer dessa forma aqui, ó, que é o for aprimorado, for each, tá? O que acontece? A gente tem um array aqui de frutas, a gente coloca aqui frutas e ele vai percorrer enquanto tiver posições aqui dentro desse array, ele vai tirar o objeto string, vai guardar dentro desse string, vai fazer alguma coisa, volta, pega a próxima posição e assim por diante. A gente pode vir aqui, ó, sysout string. Você vai ver que ele vai tirar, ó, ele vai chegar aqui, vai pegar frutas, vai pegar a posição 0, vai colocar dentro dessa string, imprimir a string, volta no laço, pega frutas a posição 1, coloca na string, imprime, volta no laço. E faz isso com todos os objetos do meu array. Vou executar aqui para vocês verem, vai imprimir, tá? Na ordem que eu coloquei aqui, certo? Beleza, o array não tem muito segredo, é bem simples. Agora, senhores, eu vou apresentar os problemas do array para vocês, tá? Se eu declarei o array aqui com 4 posições e chegou aqui no final do código, eu preciso que esse array passe a ter 5 posições, eu não posso fazer isso, tá? Não tem jeito. Se eu declarar ele com 4 posições, ele vai ter 4 posições sempre. O array ele não cresce, eu não tenho essa opção. Daí a gente vai usar uma collection que vai substituir o array, tá bom? Nós vamos usar o array list. O array list, tá? Que está escrito na classe Java útil ArrayList. No pacote java.útil tá a classe ArrayList. Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte. Essas duas, esse maior que e menor que aqui pode parecer estranho à primeira vista. Eu achei muito estranho quando eu vi isso à primeira vista. Mas isso aqui é o seguinte, isso aqui são os genéricos, tá? Você vai falar o que você vai guardar dentro dessa coleção sua. Então a gente está fazendo um array list de strings, tá? Vamos chamar de list. Recebe new array list, certo? De strings também. Perfeito? Posso vir aqui, ó, e falar assim, ó, list.add, que é o método que eu tenho para adicionar elementos na minha lista. Laranja. Morango. Acerola. Certo? E posso adicionar quantos eu quiser. A vantagem do array list sobre o array é que eu posso crescer ele, eu posso aumentar, tá? O array list é justamente isso, um array que pode crescer, tá bom? Para percorrer o array list, como que eu faço? Da mesma forma, ó. Tenho for each, posso percorrer, se eu imprimir aqui, dar um sysout aqui, string. Vocês vão ver que eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz ali com array, tá? Ele vai imprimir para mim. Até aí tranquilo. Bom, pessoal, se eu quiser ordenar esse array list, como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Vou chamar aqui, ó, collections
.short. Vou ordenar essa lista, tá, de maneira alfabética aqui. List. Vou ordenar essa lista de maneira alfabética. Bom, vou rodar aqui, vocês vão ver que a saída já vai sair. Olha só que bacana. Opa, morango tá em maiúsculo, tá? Se eu trocar aqui, o morango aqui foi o único que tá em maiúsculo. Se eu trocar para M minúsculo, opa. Vou rodar, vocês vão ver que vai ordenar aqui a minha lista da maneira esperada, tá bom? Ordenou aqui, tá? A, B, C, da maneira que eu estava esperando. Tá, primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. A gente vai trabalhar sempre voltado para a interface, tá? E a ArrayList, pessoal, é uma classe que implementa a interface list. Vocês lembram lá na nossa aula de polimorfismo que, por exemplo, se a ArrayList implementa a interface list e eu tenho um método que recebe um ArrayList, uma lista, um list, eu posso passar o ArrayList, tá? Vocês devem lembrar disso da nossa aula de polimorfismo. Da mesma forma, é mais elegante eu fazer isso aqui, ó. Dá um Ctrl Shift O aqui para organizar os imports. Vou importar a interface Java Utilist e pronto. Tá? É melhor eu fazer isso aqui, ó, list string recebe new ArrayList, tá? Sempre programar voltado para interface. É uma boa prática, tá bom? Bom, o segundo ponto é o seguinte, eu quero chamar a atenção de vocês. Como que collections.short sabe ordenar string? Como assim sabe ordenar string? Se eu viesse aqui, pessoal, ó, vamos deixar esse exemplo aqui em cima, tá? Vou dar uns enters aqui. Se eu viesse aqui, ó, e fizesse um ArrayList de pessoas. Opa, são um list, né? List Java Utilist de pessoas, que é aquela classe que eu criei ali. Pessoas recebe new ArrayList, tá? De pessoas. Beleza, criei um ArrayList de pessoas. Até aí nada demais. Aí eu posso vir aqui, ó. Pessoa P1 recebe new pessoa, tá bom? E vou copiar isso aqui várias vezes. Bom, tem que trocar o nome aqui, né? P2, P3, P4 e P5. Se eu fizer isso, tá? Eu posso vir aqui, pessoas.add, P1, fazer isso com todas, P2, P3, P4, P5. P2, P3, P4 e P5, tá? Então eu criei um ArrayList de pessoas e fui adicionando essas pessoas aqui, correto? Se eu vier aqui, pessoal, e percorrer esse ArrayList de pessoas, ó, for hash, ó, pessoas, tá? A gente sabe que se eu fizer isso aqui, ó, sysout pessoa, ele vai chamar o método toString de pessoa. A gente estudou isso lá na aula, na aula 15 ou 16 do módulo 1, tá? Meu método toString de pessoas não está sobrescrito, mas eu vou sobrescrevê-lo, tá, pessoal? Vou sobrescrever o método toString de pessoas. Vou ensinar uma manha aqui para vocês, ó. Source toString, generate toString. Eu falo quais os elementos que eu quero usar. Ele vai me sobrescrever o método toString, tá falando, ó, pessoa com nome igual ao tis.nome, idade igual a tis.idade. Assim, se eu imprimir a pessoa, vai aparecer o nome e a idade da pessoa, tá bom? Eu vou fazer mais uma coisa aqui nessa classe para facilitar o exemplo. Eu vou gerar um construtor, generate construtor usando os elementos, tá? Ok. Não preciso desse super aqui. Construtor também a gente já aprendeu lá no módulo 1 como que funciona, tá? Vai dar problema na minha classe principal, porque essas pessoas aqui não estão usando construtores. Deixa eu só ver aqui, ficou o nome e a idade. Então vou colocar aqui Thiago 25, Maria 19, João 54,
Marcela 22 e Renata 45. Perfeito? Bom, criei aqui as pessoas com esse nome. Se eu vier aqui percorrer essas pessoas, ele vai chamar para mim, tá, o método toString dessas pessoas e vai exibir a pessoa aqui, ó, na ordem que colocou. Thiago, 25, Maria, tá? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pessoal, e se eu quiser ordenar essas pessoas? Bom, quando a gente tentou ordenar string, foi tranquilo, tá? Chamei collections.short. Lá em collections.short eu mandei ordenar. Então, vou tentar fazer a mesma coisa aqui, ó. Collections .short, passando quem? Pessoas. Você vai ver que não vai dar certo, tá? Não vai compilar. Por quê? Pessoal, o nosso método short de collections, tá? Ele não recebe um array list, ele vai receber um array list, tá, de classes que implementam a interface collection. Por quê? Por que ele precisa implementar a interface collection? Olha só, imagina assim, string a gente já sabe, vai ordenar pela ordem natural, né? Que é A, B, C, tranquilo, ordem alfabética. Se for um int, bom, um integer, né? O integer também ordena pela ordem natural, 1, 2, 3, 4, 5. Mas se for uma pessoa, como que eu vou ordenar a pessoa? Eu tenho que falar pro short como que eu quero que ordene uma pessoa. Vai ser pelo nome? Vai ser pela idade? Certo? Eu tenho que falar isso. Tanto é, pessoal, já deixei até aberto aqui, ó, a API do Java, a classe string, tá certo? Olha só, se vocês observarem aqui, ó, a classe string implementa essa interface aqui, comparable, certo? Comparable. Eu vou implementar essa interface, pessoal, para definir qual vai ser o critério de comparação para ordenar a minha coleção, tá bom? Comparable. Acho que é isso mesmo. O meu inglês falado é horrível. Inglês de Joel Santana. Mas vamos lá. Vou implementar comparb. Certo. Essa interface, pessoal, ela me manda, tá, criar um método. Esse método é o método compareTo. Certo. Então ele me ordena implementar esse método. Esse método, pessoal, observem, ele recebe uma pessoa, tá? Porque minha coleção é de pessoas. E ele retorna um int. Esse int vai ser justamente a posição, tá bom? Que eu quero do meu array, tá? Eu quero que essa pessoa, que sou o this, esse objeto, ele fique antes ou depois desse objeto que eu estou recebendo. Essa é a pergunta que ele está me fazendo, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte. Olha, como eu mostrei para vocês lá que a classe string, ela sobrescreve o método compare, ela implementa comparable e sobrescreve o método compareTo, o que eu vou fazer? Eu vou comparable, eu falei certinho agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar, pessoal, ó, this ponto nome ponto compareTo, passando quem? Passando o O. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? O O ponto get nome. O que eu estou fazendo aqui? Olha só, estou fazendo tudo numa linha só porque vocês já estão evoluindo, então eu já vou começar a fazer desse jeito. Eu estou retornando um int, tá? Porque o método pede para retornar um int. Então o que eu estou fazendo? Estou pegando o nome da pessoa, que é um string. A classe string, como a gente já viu, ela assina a interface comparable e ela sobrescreve o método compareTo e faz a lógica dela. Então eu estou chamando, pessoal, ó, o método compareTo do nome, passando como argumento o nome da outra pessoa que eu recebi. Ou seja, eu estou chamando o mesmo método compareTo de string e estou ordenando pelo nome. Fazendo isso aqui, senhores, observem bem que se eu rodar aqui a classe, ele vai ordenar as pessoas, olha só que bacana, pelo nome. Tá vendo? Marcela, Maria,
Maria, Renata e Thiago. Eu nem sabia que eu tinha colocado duas Marias. Bom, devo ter colocado. Maria P2. Coloquei não. P3. Ah, eu não coloquei, né? Eu coloquei aqui P2 duas vezes. Bom, vou colocar aqui P3. Rodar novamente. Vocês vão ver que ele vai ordenar pelo nome bacaninha, tá? Da maneira que a gente estava esperando. O J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Certinho? Então organizou pelo nome. Ah, e se eu quisesse ordenar pela data, pela idade, tá bom? Pessoal, se eu quisesse ordenar pela idade, o integer, tá? Ele também sobrescreve o método compareTo. O que eu posso fazer? Eu posso chamar aqui, ó, this.idade.compareTo com o.getIdade. Um ponto e vírgula aqui. Se eu rodar aqui, vocês vão ver que ele vai ordenar meu objeto aqui pela idade. Tá bom? Vamos lá. Ó, 19, 22, 25, 45, 54. Já o nome ficou fora de ordem. Tá vendo? Tiago aqui vem antes de João. Tá vendo? Ficou fora de ordem. Mas ficou ordenado pela idade. Tá? Que é isso que eu esperava. Senhores, eu quero pedir para vocês que pratiquem isso aqui, tá? Eu vou dividir essa aula em duas partes. Eu vou deixar essa aula aqui da interface list com array list. Depois eu vou gravar uma outra aula da interface set, tá? Para vocês dividirem isso, para ficar mais tranquilo aí de vocês entenderem. Peço que vocês pratiquem, tá? E pensa assim, imagina quando a gente for buscar todo mundo que está gravado no banco de dados, tá bom? Onde que eu vou guardar esse pessoal? Eu vou criar uma lista de funcionários, por exemplo, vou guardar todos os meus funcionários nessa lista, tá certo? Vou pegar essa lista, vou passar para a camada de visão, na camada de visão eu vou exibir na tela, tá bom? Então tenham isso em mente, a gente vai usar muito isso aqui vai ser extremamente útil de agora em diante, tá? Senhores, eu vou finalizar por aqui, tá? Eu quero pedir para vocês dar um like aí se gostaram do vídeo, se ficarem com dúvida, postem nos comentários aí, eu sei que esse é um tema um pouquinho mais espinhoso, um pouquinho mais chato, tá? Então eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam. Eu, pessoalmente, estou achando que essa aula não ficou 100%, então eu queria um feedback de vocês. Falem aí, ó, ficou boa, Thiago. Não ficou legal, eu queria que você explicasse de novo, tá bom? É um assunto meio chato, mas é importante, tá certo? Senhores, um forte abraço e até a próxima.